E aí pessoal, tudo bem? Sou Fernando Pacheco da Consultoria Pacheco e estamos aqui de novo para conversarmos nesse vídeo sobre as melhores práticas do nosso mercado de prevenção de perdas. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico de uma certa maneira, que tem causado muitas discussões, muitos debates nesse nosso mercado, que é sobre avaliações de gerenciadoras de risco. Essa atividade se iniciou alguns anos atrás, de forma que as seguradoras estabeleciam determinados critérios para avaliar as gerenciadoras de risco que pudessem ser as fornecedoras de serviço para os seus clientes. Então a seguradora tinha um determinado cliente, seja um embarcador ou transportador, e esse cliente contratava os serviços da gerenciadora X. E aí essa gerenciadora tinha que passar por um processo de avaliação para uma possível aprovação perante essa seguradora, né? Essa dinâmica mudou um pouquinho nos últimos anos, não vem ao caso, não é o tema agora do nosso vídeo, mas ainda há esse processo, né, essa atividade de avaliação das gerenciadoras de risco. Como eu disse agora há pouco, bastante polêmico, né? Nós temos aí algumas visões diferentes de como é esse processo, do que ele deve ser, como ele deve transcorrer. Eu pretendo aqui passar para vocês a minha ideia, tá? Bom, basicamente eu penso que esse processo passa por três pontos chaves, né? A avaliação de documentos, a avaliação documental, a avaliação de infraestrutura e, por último, a avaliação de processos e procedimentos. Na avaliação de documentos, a gente tem que checar se a empresa está com todos os seus documentos em dia, contratos, o contrato social, principalmente as licenças, né, as devidas licenças, para não correr o risco de repente ter alguma fiscalização e a empresa fechar, né? Os contratos que essa empresa tem com os seus fornecedores. É uma gerenciadora que terceiriza o seu cadastro, cadê o contrato, quais são as cláusulas, o que está previsto, né? Ela terceiriza o serviço de pronta resposta. Ok, quais são os critérios, o que está no contrato em relação a tempo de acionamento, tempo de resposta, ou seja, os serviços que essa empresa tem acordados com os seus prestadores, né? Na parte de infraestrutura, se ela tem um controle de acesso, principalmente a parte de TI, né? Como é que é a estrutura dela de TI, de servidores, de data center, um plano de continuidade do negócio caso aconteça alguma coisa, geradores, no breaks, ou seja, todas as circunstâncias que não vão deixar que se interrompa principalmente o serviço de monitoramento, que é o coração da empresa. E por último a parte de procedimentos, né, que aí a gente vai atuar na checagem de como efetivamente é feito o monitoramento, aonde, em quais ações que os operadores devem executar mediante algumas não conformidades, né? Por exemplo, o veículo perdeu o sinal, o que o operador vai fazer? O motorista apertou um botão de pânico, qual é o procedimento a ser seguido, né? Como são feitas as rotas, né, o mapeamento das rotas, o serviço de inteligência, o atendimento aos clientes, o mapeamento do processo, o registro no sistema da gerenciadora das peculiaridades daquela operação, os limites, aonde pode embarcar, qual horário, restrição de motoristas, restrição de rodovias, em determinados limites usa escolta, outros usa isca, enfim. Como aquela gerenciadora faz a gestão das atividades operacionais daqueles clientes. E aí, pessoal, é esse ponto, na minha opinião, aonde está a chave de todo o processo. Porque uma empresa, uma determinada gerenciadora tem uma porta blindada de acesso à central e a outra tem uma grade com acesso biométrico, isso vai interferir? Na minha opinião, não. Claro, é importante ter um controle de acesso para qualquer empresa, mas determinadas coisas não são importantes para o fundamento da avaliação, que é o desenvolvimento das atividades de gerenciamento de risco. Eu entendo hoje que, por vezes, ocorre um grande equívoco, uma grande distorção no que é importante ser avaliado na gerenciadora. E, na minha opinião, reforço, eu insisto que
A chave é o procedimento, os processos que essa gerenciadora adota para os seus clientes. E o mais importante, o foco de atuação que ela quer chegar. Uma empresa é mais forte num campo de tecnologia, de sistemas, a outra é mais forte no atendimento, uma outra não tem um processo tão informatizado, porém ela tem um atendimento totalmente personalizado, direto com o cliente, direto com o dono da empresa que é o seu cliente. Enfim, cada gerenciadora tem o seu perfil. Cada caso é um caso, é a boa e velha frase do cada caso é um caso. Não adianta a gente falar porque uma empresa é pequena, média ou grande que ela vai ser ruim, mediana ou boa. Cada avaliação de gerenciadora deve ser de uma forma personalizada, né? O que se discute muito hoje, então eu vou mudar o meu modelo para uma central própria, eu vou trazer a gestão da empresa para dentro da minha casa. O que é melhor? É eu contratar uma gerenciadora, eu ter uma central própria? Depende, não tem uma resposta definida para isso. O que vai ser melhor é a forma como você vai tratar o seu negócio. Não adianta você ter uma central própria e não ter um processo definido, o seu operador não ser treinado, não saber o que fazer, os processos não estarem definidos. Tá? É isso, pessoal, é esse o recado. Não quero me alongar muito, mas é um assunto muito extenso, eu vou voltar ainda nesse tema, mas fiquem com isso na cabeça. A avaliação de gerenciadora de risco deve ser baseada nos processos, nos procedimentos que ela desempenha e, acima de tudo, num bom senso. Tá ok? Façam suas críticas, pessoal, sugestões, deem seus palpites, compartilhem os vídeos e mande aí nas redes sociais os seus palpites para a gente debater o tema. Obrigado, um abraço.